Olá, sou o Vasconcelos do portal Google Cursos. Vou mostrar para vocês aqui mais uma implementação que eu desenvolvi, que foi para o sistema de advocacia, tá? Essa já é a terceira implementação no sistema. E nessa implementação eu trago aqui diversas novidades, né? Diversos recursos que foram aqui acrescentados que estavam com boa demanda de pedidos, tá? Como, por exemplo, as tarefas cron, né, para poder automatizar aqui algumas situações de contas, alertas aqui de recebimentos e de vencimentos. Tem a parte aqui também de marketing com WhatsApp, para que você consiga fazer os disparos múltiplos aí em massa para seus clientes. Buscar processos direto na API e salvar esses processos no banco de dados, tá? Para você ter mais facilidade depois para as consultas. Inclusive, quando ele busca na API, né, via tarefa cron, ele manda uma notificação para o advogado caso ele tenha encontrado uma nova movimentação no processo, tá? Então você não precisa ficar verificando ali o tempo todo, não. Fiz a parte aqui de controle de ponto também, né, com gestão de RH, melhoria nos contratos com assinatura digital, tá? Fiz uma opção também aqui também para nós podermos ativar e desativar os clientes, né? Como os clientes têm acesso ao sistema, é interessante que ele tenha também essa possibilidade. Fiz a opção também que eu já tenho colocado em alguns sistemas, que é a integração direta aqui com o WhatsApp, para que você possa conectar pelo próprio sistema, sem que fazer, né, pelo site, por exemplo, lá da Menuia. E essa opção também de você poder colocar no painel uma imagem de fundo aqui para a tela do login, que até então era uma das áreas aí, né, onde tinha, na verdade não tinha imagem, ela não era personalizada, eu só tinha deixado ela personalizada aqui com uma cor. Antes de iniciar, deixa eu explicar aqui uma situação que todos os dados, tá, valores e outras informações aqui, é tudo fictício, somente para preenchimento mesmo dos dados aqui, para que eu possa demonstrar para vocês aqui no vídeo. Nas configurações entraram alguns campos, tá, na verdade 3, o fundo do login, que você pode colocar aqui ou remover ele. Se você remover, o que vai permanecer é a cor de fundo que você definir aqui em cima. Se você quer que ele filtre colunas, né, aqui sim ou não, e se você quer assinatura do cliente nos contratos, tá? Então são essas opções aqui que eu acabei inserindo. Na verdade, esse filtrar coluna já tinha, né? A outra opção eu tinha colocado ela mais para cima aqui, ó. Foi uma outra opção que era... Ah, não, foi só esse controle aqui, ó, de tipo, que também já tinha, mas não estava salvando no banco de dados. Então, basicamente, foram esses dois campos aqui. Todos os campos que entraram, eu vou colocar para vocês lá nos arquivos, tá? Então, o que mudou na tabela de arquivos, na tabela de conta a receber, pagar, porque quem já tem o projeto em produção não pode substituir o banco de dados, não perde as informações. Então, eu já deixo sempre anotado para vocês tudo que foi alterado. E é claro que vai ter todo o passo a passo também mostrando essas alterações, mas tem aluno que não quer ou não tem tempo de acompanhar as aulas, então eles gostam de pegar só as modificações do banco de dados, alterar ela e substituir os arquivos, tá? Assim vocês não perdem aí as suas informações para quem já está com o sistema em produção. Aqui, deixa eu ver por onde eu inicio, né? Vamos dar sequência aqui, ó, nesse conjunto de explicações mesmo. Então, as tarefas cron, como eu disse, vai automatizar, tá, alguns disparos. Elas vão estar aqui dentro da pasta cron, e eu tenho uma aula específica que eu ensino vocês fazerem as chamadas dela, né? Então, por exemplo, eu quero que ele verifique se tem conta vencida a cada 5 minutos ou a cada minuto. Eu quero que ele verifique aqui, por exemplo, se tem alguma conta a pagar da empresa também vencida, para ele notificar a empresa, tá? O escritório no caso. Então, isso aqui são as automatizações que você faz no servidor, e eu explico ali como que você vai chamar, né, no intervalo que você quiser, tá, essas verificações. Então a tarefa cron é para fazer essa automatização. Marketing WhatsApp, vamos para ele aqui, ó. Então aqui você tem a possibilidade em marketing de escolher, né, cadastrar aqui a sua campanha. Quando você cadastrar uma nova campanha, você pode poder colocar um título para ela, uma mensagem. Essa informação de título 2 e mensagem 2 é para você ter dois títulos, né, que falam a mesma coisa, mas com palavras diferentes, tá? Para poder intercalar entre eles, para o WhatsApp não pegar que é um spam. Então, se você fica mandando toda vez, vamos supor, 1000 mensagens para 1000 clientes com a mesma mensagem, né, e o mesmo intervalo de tempo, ele pode identificar como spam. Então, nós colocamos aqui duas opções para ele intercalar essas mensagens e esses títulos, e coloco também, né, de 1 a 3 minutos o intervalo de cada mensagem a ser enviada, tá? Então fica dessa forma para ficar uma coisa com menos padrão, nem mais aleatória ali. Aqui você vai colocar os itens, né? Se tiver algum link você vai poder colocar também, mensagem abaixo, mensagem acima do link, mensagem de conclusão. Você pode mandar uma imagem também no disparo, um arquivo PDF se necessário, ou um áudio, tá? Esse áudio é bem interessante porque ele vai como se tivesse sido enviado na hora, ele não vai com aquele aspecto, né, de áudio
de áudio encaminhado, né? E aqui eu tenho um exemplo para poder mostrar para vocês, ó, de uma das mensagens enviadas. Então ele vai mandar aqui as informações com o título, o texto, as opções que você inseriu ali, né? A mensagem que vem acima do link aqui. Então vem todas as informações aqui conforme o que você tiver inserido e preenchido. Aí aqui ó, nós vamos ter as opções de edição, né, de mostrar como que vai ficar o disparo. Vou fazer um teste aqui para vocês poderem ver. Aqui vai ter os botões para excluir o arquivo, o áudio. Você pode criar quantas campanhas você quiser, tá? Aqui vai ter opção para poder fazer também a exclusão, né, e o disparo em si. E se você quiser parar uma campanha, na hora que ele estiver disparando, você clica aqui que ele limpa lá. Então eu vou fazer um disparo para o administrador, mas poderia ser, por exemplo, para todos os clientes. Ele vai mostrar aqui quantos clientes tem na sua base. Né, para clientes, por exemplo, que foram cadastrados nessa semana, no mês, né, para clientes que fazem aniversário no mês, para clientes que fazem aniversário no dia, né, para inadimplentes. Então você tem esses grupos aqui que eu deixei e você pode também depois, se necessário aí, né, criar outros grupos também para você poder estruturar aqui. Eu vou deixar para o teste, aí ele manda para o número que tiver nas configurações do sistema. Ele vai então agendar essa mensagem aqui para os próximos horários, de 1 a 3 minutos. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aguardar, tá? De 1 a 3 minutos, vou até colocar um texto aqui, ó. Esse aqui é o número mesmo do administrador. Então, aqui de 1 a 3 minutos vai chegar uma mensagem aqui. Se eu vier no banco de dados, inclusive aqui na tabela de disparos, eu posso até visualizar qual que vai ser essa hora, 17h20. Então, é daqui menos de um minuto, que já é 17h19. Então, em menos de um minuto, ele vai mandar para mim o disparo aqui, né, dessa mensagem, tá? Que é essa campanha aqui. Então, ele vai mandar aqui o texto, todas aquelas informações ali, né? E vai chegar. Então, se você fizer, por exemplo, e ele tiver que fazer 100 disparos, ele vai colocando aqui, ó, de 1 a 3 minutos cada um, né? Vai demorar um pouquinho para ele enviar, mas fica muito mais difícil do WhatsApp detectar ali, né? Identificar que é um spam, tá? Daqui a pouco eu volto ali para mostrar para vocês, então, como que ficou esse disparo. Buscar processo na API e salvar no banco de dados. Vamos lá. Quando você cadastrar um novo processo, automaticamente, na hora que você já fizer o cadastro aqui, ó, e inserir o número do processo, ele já vai fazer uma primeira consulta na API e ele vai armazenar esse processo na tabela de processo. Eu criei uma nova tabela de processos API no banco de dados e uma tabela de movimentações API. Tá? Então, ele faz a consulta lá, ele faz a busca e ele traz para mim aqui essas movimentações. Então, ele vai salvar, por exemplo, aqui, ó, quais que foram as informações aí, né, da instância, juizado, onde que foi ali o processo, onde que ele está tramitando, e vai salvar aqui cada uma das datas e cada informação da movimentação. Né? Então, aqui, quando eu clico para visualizar, eu não estou mais visualizando da API. Ele está buscando para mim do banco de dados, o que é muito mais rápido. Tá? Como que ele busca da API? Se você quiser visualizar direto da API, para não perder o recurso no sistema, eu coloquei essa opção aqui acima. Então, basta você jogar o número aqui e mandar consultar, que ele consulta direto na API. Ok? E também ele consulta na API por uma tarefa cron. Então, a todo momento, ele vai estar pegando os processos que estiverem aqui em andamento, né? E vai estar consultando lá na API do DataJus se esse processo teve atualização. Se ele teve atualização, se já saiu uma atualização lá, aí ele vai colocar aqui para nós. É importante, né, frisar, e ele vai mandar também uma notificação no WhatsApp. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó, já chegou a mensagem, ó. Enquanto eu falava, né? Então já chegou aqui o título da mensagem, já chegou aqui as informações aqui dos itens, já chegou os itens, os ícones, só não chegou o restante, que eu vou ter que analisar aqui porque que ele não está mandando, mas faço a correção ali e mostro para vocês ainda aqui durante esse vídeo, tá? Porque ele tem que mandar, já que tem os arquivos, né? Ele tem que disparar eles também. Ah, já sei porque que ele não está mandando. Na verdade é porque eu tinha comentado, vou até descomentar ele aqui, ó. Eu tinha comentado esses arquivos, né? Porque no servidor local ele não dispara, esqueci de descomentar. Prontinho, eu descomentei eles lá. Eu vou voltar aqui só para disparar mais uma vez. E aí já retomo lá para nós podermos ver isso. Tá? Então ele vai criar lá novamente o agendamento do disparo. E aí eu já retomo aqui para a gente poder ver chegar essa nova mensagem. Só fazer aqui um espaçamento aqui, né, para ele poder mostrar ela. Então eu falava nos processos que ele vai na API e busca essa atualização. Caso tenha uma atualização, ele notifica o cliente e já salva na tabela. Então, quando você entrar aqui, ou quando você entrar, por exemplo, em processo andamento, ó, você já consegue ver aqui qual foi a data e a última movimentação ali, né, daquele processo. Tá? Uma coisa muito importante é o que a API do DataJus, que é a que eu utilizo aqui, oferece. Ela é uma API gratuita. Ela tem uma certa demora para poder fazer essa atualização. Então, não significa que o processo andou hoje, que ele vai atualizar lá na API para a gente consumir
hoje mesmo. Então demora um pouco. Às vezes tem um processo que já foi aberto, que já está em andamento ali, que você vai consultar e que ele não dá retorno dele ainda, tá? Então acontece essas situações aí. Existem outras APIs também que trabalham, né, com essas buscas, buscam em tribunais, mas a maioria delas são pagas. Então essa é uma API que dá para nós utilizarmos aqui, né, que é gratuita e que funciona muito bem, mas que tem um delay aí para poder trazer as informações. Então a situação relacionada a buscar os processos é isso. Gestão de RH. Quando você cadastrar um profissional, você vai poder colocar a quantidade de horas que ele trabalha no dia. Se ele tiver um salário, por exemplo, fixo, você pode inserir um valor por hora também, tá? A hora que ele inicia, a hora que ele termina, todas as informações ali. E aqui eu fiz uma gestão, então, em RH, onde nós podemos aqui no calendário, ele vai sempre mostrar o mês, né? Então você vai poder definir, ó, ele teve ali, por exemplo, um almoço que foi de 10 às 11, ele teve um intervalo dentro de um determinado dia, né? E trabalhou nesse horário aqui, ó. Então ele vai lançando aquelas informações, vai dar hora extra aqui, caso tenha hora extra, é mais um controle mesmo dos profissionais, tá? Dos funcionários aqui que são que batem ponta, né, que trabalham de forma fixa dentro do escritório, tá? E aí você vai lançar, caso ele tenha falta, férias, e aqui você vai gerar um relatório de ponto, um controle de ponto, né, para depois poder passar aí para a contabilidade, tá? Então ele vai mostrar cada um dos dias e o que você lançou ali, né, que seria a folha de ponto aqui do profissional. O outro ponto aqui foram algumas melhorias nos contratos e a parte de assinatura digital. Vamos lá. As melhorias, aqui na hora que você vai cadastrar um modelo de contrato, em vez de ter que ficar colocando aquelas chaves, né, de forma manual, aí caso você precise, por exemplo, aqui, criar um contrato X. Coloca ele aqui. Ó. Aí você queira colocar, por exemplo, os dados do cliente, né? Aqui vai ter a opção de texto dados, que vem todos os dados. Você vai ter, por exemplo, ou se você quiser colocar só o nome, por exemplo, vai ter uma tag para ele, né? Se você quiser colocar dados aqui de endereço, tem a tag do endereço completo, mas tem também eles desmembrados. Então, em vez de colocar isso aqui escrito, nós temos um select que vai fazer isso, tá? E aqui tem, por exemplo, também um campo, né, onde você consegue colocar a assinatura dele, ó. E aí, se ele fizer a assinatura lá com imagem, ela vai aparecer aí, ela pode aparecer onde tiver essa chave aqui. Tem como vocês criarem várias outras chaves, né, estruturar tudo isso aí, mas eu coloquei, então, essa opção aqui para nós podermos, então, selecionar. E quando você for gerar o contrato, tá? Já tinha a parte de contrato, então foi só algumas melhorias que eu fiz, você vai pegar aqui, por exemplo, o modelo que você selecionou, né? E quando você inserir aqui um cliente, ó, todos esses aqui são dados de teste, ele já vai preencher aqui, né, com os dados daquele cliente, informações aqui fictícias, tá? E aqui ele vai colocar também, caso ele tenha já uma assinatura, que ele tenha assinado outra, ele já insere ela. Se ele não tiver uma assinatura, na hora que você gerar, você vai ter uma possibilidade aqui de solicitar, né, que ele assine, ou só confirmar a geração do PDF. Se você fizer a solicitação, ele recebe no WhatsApp dele um link de solicitação ali para que ele possa, esse link aqui, ó, para que ele possa então abrir a assinatura do contrato. Na hora que ele abrir, ele vai visualizar dessa forma. Aqui ele vai assinar e vai mandar gerar o PDF. Então pronto, né? Se ele não tiver nenhuma assinatura, ele vai substituir aquela assinatura por essa informação aqui. Aqui ficou meio ruim, meio não, né? Bastante ruim, porque eu não coloquei, eu coloquei o contrário. Mas vou pegar aqui, por exemplo, o contrato de honorário, que é um modelo que nós já tínhamos, e eu coloquei aqui em cima a assinatura dele acima do campo certinho, né? Que é a linha ali onde ele vai assinar. Vou gerar ele, ó. Vou clicar aqui para poder gerar e ele pode solicitar assinatura ou se o cliente for, ou gerar direto aqui, né? Ou se o cliente for entrar, o cliente recebe o link lá no WhatsApp dele e aqui o cliente vai colocar então a assinatura e vai mandar gerar o PDF, ó. Prontinho. Aí ele já vai gerar, né, com aquelas informações que nós colocamos e tudo, e já vai vir, tá conforme a assinatura que ele fez. Essa assinatura, ele captura ali junto dela o IP também, de onde ele está assinando, algumas outras informações que dão autenticidade, né, nessa assinatura. Então eu acabei colocando também essas situações aí, né, para dar uma autenticidade maior na assinatura em que ele fizer. Aqui nós vamos ter também ativar e desativar o cliente, tá? Que é para poder não permitir que ele acesse aí, né, caso ele esteja inativo, e integração, né, e conexão direta com o WhatsApp. Vamos lá, como que funciona isso? Aqui no sistema eu coloquei essa opção aqui, ó, que é conectar dispositivo. Então, quando você clicar aqui para poder adicionar o dispositivo, ele vai abrir um QR Code para você fazer a leitura, tá? E aí não tem mais a necessidade de você ir até o site da Menuia para poder conectar por lá. Você consegue conectar diretamente aqui. Mas aqui nas configurações vai ter que ter o seu token, tá? Essa opção aqui, na verdade, que é o AltKey, inserido, ó.
E aí aqui não precisa, porque o que ele vai colocar aqui, ó, é na hora que você fizer a leitura, ele já coloca o token, né? Precisa dos dois. Então você vai selecionar a Menuia, vai pegar só o seu token lá, só a sua instância na Menuia. E todas as outras conexões, se o celular desconectar ou qualquer outro problema que você tenha que conectar outro telefone, você vai fazer diretamente por essa opção de conexão de dispositivo. Porque às vezes você tem um cliente que utiliza o seu sistema, né? E aí ele teria que ficar acessando remotamente, ou você teria que ficar mandando esse QR Code para ele ler, então é bem burocrático. Aqui não, aqui ele vai conseguir conectar o dispositivo dele diretamente aqui, né, pelo sistema. Basta você deixar a sua chave aqui, que é a sua Alt-Key da Menuia, tá inserida aqui. Essa opção ela é funcional com a Menuia, tá? Quem distribuiu para mim ela aí foi o Diego, né, o dono lá da Menuia, ele fez aqui para a gente poder estar colocando no sistema. Se você utiliza outras APIs, aí você vai ter que elaborar ou pedir, né, o gestor lá, o dono dessas APIs, para poder te passar algo semelhante a isso que nós temos aqui. Aqui nós temos a imagem de fundo, que foi a última, né? Deixa eu só mostrar então como que ficou o disparo. E nem assim ele mandou. Ah, não, deixa eu ver se eu tinha... Eu tinha, né? Tinha enviado, que foi 25. Então, vamos lá, fiz um ajuste aqui, era o caminho, né, desse projeto, que era um pouco que era diferente, onde estava a pasta do painel que não tinha um sistema. Então, por isso que ele não estava encontrando as imagens para disparar. Ele vai fazer o disparo aqui, ó, 17:47:42. Então, na hora que entrar 17:48 ali, ele já tem que disparar essa nova notificação aqui, né? E vocês vão ver que ele já vai chegar aí com as informações já da imagem, do áudio, né, que vem assim, e do arquivo também. Então, assim que chegar o momento ali, ó, na hora que ele der 48, ele já fica verificando, né, minuto a minuto, se tem campanha aí para ser disparada, e aí ele já faz o disparo. Agora já vai disparar, deu 48 ali, então ele tem que mandar, né, mandou a primeira mensagem, com os links, com a estrutura que você configurou lá, mandou a imagem, mandou o áudio e na sequência já manda o PDF. É claro que se tiver aqui, tá? Se a campanha tiver todos esses recursos. Então tá 100% testado, 100% funcional, né? E esses são os recursos aí da terceira implementação no sistema de advocacia.